vocês? Tudo bem com você que está em casa? É muito bom tê-los mais uma vez aqui nesse programa especial de mobilização, de intercessão, de busca diária da pessoa do Espírito Santo, que é essencial em nossa vida. Muito obrigado pelo envolvimento que você tem com a sua família, com o envolvimento que você tem com a sua igreja, nos diferentes lugares desse país e também do mundo, com os 10 dias de oração. E obrigado também à Igreja de Botafogo, que está aqui hoje cedinho buscando a presença de Deus junto com a gente. Todos os dias eu tenho recebido alguns pedidos de oração. Tem pessoas que pedem pelos seus filhos, pessoas que pedem pelos seus lares, pessoas que pedem por saúde, pessoas que pedem por uma relação difícil que está passando. Tem pessoas também que pedem por um sonho a ser realizado. Mas a gente percebe que muitas pessoas, infelizmente, têm passado por situações de angústia, de medo, de pavor. E hoje eu quero convidar você a receber o descanso que Jesus Cristo oferece. Sabe que tudo que você está passando, mesmo que as coisas não sejam resolvidas como você quer, mesmo que as orações não sejam respondidas como você espera, a expectativa que você criou, saiba de uma coisa, Deus está olhando para você. É possível, às vezes, passar momentos difíceis, mas Deus está olhando para você. E aquilo que, às vezes, causa uma perturbação, um receio, uma angústia em você, Deus pode estar utilizando isso para o seu bem. A lógica nisso não há lógica nisso. A nossa cabeça é muito racional, é muito lógica, mas não há lógica nisso. É por isso que nós não vivemos pela lógica, nós vivemos pela fé. Entender que mesmo que as coisas não sejam como nós esperamos, Deus está no controle de tudo e Deus vai fazer com que essas coisas contribuam para o nosso crescimento e para o nosso bem. Mas isso não impede que você ore, que você busque a Deus. Então busque a Deus. Eu quero convidar você agora mais uma vez a juntos aqui, nesse ambiente familiar, nesse ambiente caseiro, que a gente busque a Deus mais uma vez. Feche seus olhos e vamos falar com Ele agora. Bom Deus, como é doce, como é agradável orar, mesmo quando o peso da vida cai sobre os nossos ombros. Mesmo quando isso acontece, nós podemos transferir essas cargas, esses medos, essas angústias, essas preocupações e colocá-las em tuas mãos, aos teus pés e saber de uma coisa, que mais dura que sejam as provações da vida, por mais que a gente não encontre ou tente achar soluções, batendo em várias portas, para algumas situações complexas da vida, embora às vezes a gente procura saída e não ache, não encontre, Deus está no controle de tudo. Mesmo que as orações não sejam respondidas aqui e agora, Deus está no controle de tudo. Mesmo que eu não receba as bênçãos que eu espero talvez há tanto tempo, Deus está no controle de tudo. A vida de oração, querido Deus, não é só a vida em que eu peço, em que eu agradeço, em que eu recebo, mas a vida de oração, a vida de diálogo contigo, querido Deus, é uma experiência que me faz descansar. Por favor, Senhor, escuta essa mãe que ora, esse pai que ora. Por favor, Senhor, escute esse filho que talvez esteja tão preocupado com algumas situações de sua vida. Escuta aquele líder, aquele chefe de trabalho, escuta, Senhor. Que a maior evidência das nossas orações, bom Deus, seja o desejo sincero de viver Tua vontade e Teus planos para a nossa vida. Por isso agora, Senhor, nós queremos dizer duas coisas ao encerrarmos essa oração. A primeira, nós cremos em Tuas promessas e nós esperamos em Tua vontade. Que o Senhor nos dirija nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ontem
Eu falei para vocês que nós temos essa revista, e claro, não vou deixar de mencionar mais uma vez, nós estamos no dia 6 de fevereiro, então isso quer dizer que em sua casa você pode, com sua família, seus filhos, o esposo, a esposa, ler esse material, estudar em casa, e eu tenho certeza que esse material que foi criado assim com tanto carinho, cada frase, cada pensamento, cada texto bíblico, vai fazer a diferença na sua experiência cristã. Hoje nós estamos no 6º dia 27 de fevereiro. E claro, à noite, às 7h30 da noite, e todos os dias aqui pela manhã, nós estamos com temas diferentes, claro, para enriquecer esse material que já tem um conteúdo extremamente importante. Então, não deixe de ler esse material, não deixe de estudar esse material, de destacar aquilo que chama mais atenção para que você possa crescer bastante na sua experiência cristã. Mas um detalhe também importante é que algumas pessoas têm me procurado pelo Instagram, se você quer me seguir, PR Lucas Alves. Vai ser um prazer ter você aqui também comigo nas redes sociais. Sempre procurando um conteúdo que procure exaltar a Cristo e também um conteúdo que nos leve à palavra de Deus. Bem, o tema de hoje é um tema extremamente importante. Eu acho que já está aqui na tela, ok. Que tema é esse, pastor? O Espírito Santo e o pecado imperdoável. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. É um texto muito importante para nós, que está em Isaías, capítulo número 59. Isaías, capítulo número 59. Nós vamos para o texto. Esse texto é um texto incrível. O texto fala da ação de Deus e da nossa ação, da nossa resposta. Veja o que diz Isaías, capítulo número 59. E vamos então para os 2 versículos. O primeiro versículo diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isso significa que Deus tem uma disposição incrível, o tempo todo em nossa direção. O tempo todo Deus está estendendo suas mãos, o tempo todo Deus está falando, o tempo todo Deus está procurando. Não somos nós que estamos dizendo: Deus, eu quero uma experiência mais profunda contigo. Não, é Ele que diz: eu quero ter uma experiência mais profunda com você. Não somos nós que queremos Deus, é Deus que nos quer. Não somos nós que estendemos assim as mãos para cima e dizemos: Deus, deixa eu agarrar pela fé em suas mãos. Não, é Ele que estende a mão. Não somos nós que estamos o tempo todo querendo falar com Ele, buscá-lo. É Ele que está o tempo todo nos buscando. Sempre a iniciativa é dele. Todo o tempo a busca é dele, a voz é dele, os passos são dele. Mas existe uma coisa. Existe uma coisa que nos separa. Existe uma coisa que nos impede de ter uma experiência profunda, concreta, sólida com Deus. Você pergunta: o que é, pastor? O verso seguinte diz, venha comigo, olha o que diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É interessante que aqui vai dizer, a Bíblia apresenta 3 maneiras de como Deus quer ser íntimo de nós, de cada um de nós. Diz assim: o Senhor está com o seu braço estendido, Depois ele diz: mas vocês praticam iniquidade e o seu rosto, cobre o rosto, para que não ouça. Aqui trabalha braço, rosto e a voz de Deus para dizer a mesma coisa. O quê? Deus quer intimidade com a gente. Deus não quer distância. No plano de Deus, na caminhada, na jornada da vida cristã, não existe um Deus que quer ficar distante de você. Nós temos um Deus próximo, que quer ser íntimo da gente. Quando Deus pensa em você, Deus pensa em intimidade, aproximação, e não distanciamento.
E não é aquela coisa de um dia feliz, muito próximo, muito abençoado, que foi muito bom aquela programação da igreja, aquele evento que a gente teve. Oh, pastor, como seria bom que isso durasse. Deus não faz da relação que Ele tem com você um evento. Deus faz da relação que Ele tem com você um estilo de vida. E Ele quer que você tenha essa mesma proposta, essa mesma decisão, esse mesmo objetivo em sua vida, esse mesmo alvo. Eu também quero ter a presença de Deus como estilo de vida em meu coração. Não é um evento isolado, é todo dia, em todo lugar. Mas Ele diz, mas as vossas iniquidades. A palavra iniquidade aqui, é avon, do hebraico, é a mesma palavra que do grego é anomia e adiquia. O que é isso, anomia, adiquia? Seria mais ou menos o seguinte: iniquidade é sem lei e sem justiça. Ou seja, o que seria então essa palavra iniquidade? É dizer mais ou menos o seguinte: eu não estou nem aí para aquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu não estou nem aí para os mandamentos de Deus. Eu não estou nem aí para a vontade de Deus. Seria mais ou menos isso, essa palavra iniquidade. O que é iniquidade? O que é uma pessoa iníqua? É uma pessoa injusta, perversa, maldosa, que sabe o que é correto, mas não pratica. Quando você olha para Mateus, que algumas pessoas disseram, eu fiz isso em seu nome, eu fiz aquilo em seu nome. Deus diz, não, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a mesma palavra. Você sabia o que eu esperava de você, mas a sua vida não esteve em harmonia com a minha própria vontade. O texto está falando que a separação é responsabilidade nossa, não é de Deus. Está dizendo que pecado separa a nós de Deus. E quando nós entendemos isso, a pergunta que fica é, se o pecado nos separa de Deus, qual é o pecado que mais nos separa de Deus? E aqui vem um detalhe, tá? A vida toda a gente ouve as pessoas dizerem o seguinte, não, mas para Deus não existe pecadinho, pecadão. É claro, em sua essência, o pecado nos separa de Deus, em sua essência é isso. Mas em suas consequências, se um pai conta uma pequena mentira para o filho, pai, o senhor comprou o presente de Natal para mim, o pai diz, não comprei, e depois apresenta uma bicicleta, ele mentiu. Mentira é pecado? É pecado. Mas as consequências disso, depois que ele dá a bicicleta e tudo mais, é uma consequência grande ou pequena? Pequena. Em sua essência, alguém que tira a vida de outra pessoa é a mesma coisa, em sua essência, uma separação de uma mentira que um pai contou para o filho. Mas as consequências são maiores. São bem maiores. Quando a gente olha para isso, a pergunta é, que pecados nos separam tanto de Deus? Qual é o maior pecado que nos separa de Deus? Será que o maior pecado que nos separa de Deus é o homicídio, como Moisés cometeu? Não. Porque Moisés tirou a vida de um egípcio e fugiu. E lá no deserto, 40 anos depois, Deus fez um chamado para Moisés. E ele voltou. Será que é adultério? João 8 diz que a mulher foi pega em adultério. Flagrante adultério. Será que é isso o maior pecado que existe, que não existe retorno, que não existe recomeço, que não existe volta? Será que é isso? Quando nós falamos de pecado, será que é aquilo que Zaqueu praticou? Que construiu uma vida cheia de tesouros, com fraude, com mentira, com suborno, com engano? Será que é isso? Não, porque ele disse, não, eu vou devolver aquilo que eu peguei, aquilo que não era justo. Então isso quer dizer que uma pessoa pode tirar a vida de outra pessoa e ainda tem esperança. É possível que a pessoa tenha desviado milhões do seu setor de trabalho e tenha cometido fraude, mas tem esperança. É possível que uma pessoa tenha vivido uma vida de adultério, mas ainda tem a esperança. Então, a pergunta que fica é, qual é o pecado que é tão pesado que não dá para ter retorno?
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 12 e versículo de número 31. Jesus estava curando um endemoniado, cego e mudo. E Deus estava falando. Um garoto que estava aprisionado, um pai desesperado, um garoto que não tinha mais vontade, não tinha mais vida, era só passageiro. E um pai desesperado já deveria ter batido em várias portas, já deveria ter falado com vários rabis, já deveria ter falado com várias pessoas. Ninguém trazia solução para ele. Mas um dia ele escutou a respeito de Cristo. E ele colocou todas as fichas, acreditou nas promessas, ouviu falar de um rabino e pegou seu filho pelas mãos e conduziu até Jesus Cristo. E Jesus Cristo recebeu esse rapaz, o demônio foi expulso. E os religiosos que estavam ali ao redor deles disseram, não, isso é manipulação, isso aí não é verdade. Isso aí é um jogo. Esse Jesus aí, esse rabi aí, esse mestre, ele está manipulando vocês. Isso é uma encenação. Porque ele também está sendo usado por Satanás. Olha só que acusação séria. Mas tudo o que Cristo estava fazendo era graça atrás de graça e mais graça. E essa resistência, o Verbo encarnado, as palavras de Cristo, as ações de Cristo, o poder de Cristo, os milagres de Cristo, provocavam nesses homens, sabe o quê? Mais resistência e mais ódio e mais perseguição. E olha o que Jesus Cristo diz, versículo número 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por que tudo é perdoado, mas há uma coisa que não é perdoada? Porque a principal obra do Espírito são duas coisas. Conhecer nossa condição e apresentar a solução. O Espírito Santo, ele aponta o problema. O problema é esse aqui. Esse é o problema. Mas ele não nos deixa na condição. Parêntese. Você sabe qual é a especialidade de Satanás? É convencer você também. Pecado contra o Espírito Santo, pastor, é isso aqui, ó. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender aos convites para arrependimento. O Espírito Santo não mostra minha condição e me deixa lá. O Espírito Santo me mostra a minha condição e diz, eu posso mudar você. Eu quero que você se desvie desse caminho. O que é arrependimento? Eu estou indo nessa direção. O Espírito Santo diz, meia volta, não é por aí, é nessa direção. E aquilo que me dava prazer, me dá agora repulsa. Aquilo que me dava alegria, pela obra do Espírito Santo, me dá tristeza. Aquilo que me afastava de Deus, eu digo, eu não quero mais esse afastamento, eu quero intimidade. O Espírito Santo me dirige. Aquilo que muitas vezes provocava em mim uma sensação de alívio ou de gozo, virou para mim objeto de negação e de renúncia, porque é essa obra que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo trabalha na minha e na sua vida, todo o tempo, em todos os lugares, para que você não perca a sua intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus
não é evento. Intimidade com Deus não é um dia da semana. Intimidade com Deus não é uma semana de oração. Intimidade com Deus não são 10 dias. Intimidade com Deus são 365 dias do ano, 24 horas por dia. Que a nossa vida tenha prazer na presença de Deus. Que a nossa vida tenha sede de Deus. Algumas pessoas às vezes costumam dizer, não, mas no passado a igreja era assim, no passado a igreja era assado. Não, porque quando você entra na igreja você tem o primeiro amor. Escuta uma coisa, a vida em Cristo é uma vida abundante. E cada dia que passa, apesar de tudo, a vida de Cristo, em Cristo é uma vida melhor a cada dia, apesar de tudo. Você não fica estancado. Você não se torna um cristão, aí depois se torna altamente especialista na superficialidade, altamente crítico, altamente formal, altamente só olhando o exterior da vida, extremamente nominal, frio, indiferente, morno, achando que vida cristã é uma espécie de aquilo que eu sei. Eu já sei das doutrinas da igreja. Eu já ouvi muitos sermões. Sim, mas qual é o efeito disso em sua vida? Porque eu já tenho tanto tempo de igreja. Sim, mas o que é isso em termos práticos em sua vida? O que a graça tem feito em sua vida todos os dias? Não é quantidade de tempo de igreja. Não são funções que você ocupa dentro dessa igreja. É o quanto Cristo é real dentro de você por meio do Espírito Santo. A vida cristã não é uma vida mais ou menos, amigos. A vida cristã é uma vida poderosa no Espírito Santo que nos leva a viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Não é a vida de indiferença. Como é que você é crente e vive o tempo todo criticando todo mundo? Isso não é a evidência que o Espírito Santo habita. Como é que eu sou morno? Eu não levo a vida cristã a sério. Eu quase não leio Bíblia. Daqui a pouco eu vou orar. Deus não trata você de qualquer jeito. Então, por favor, não leve a vida cristã de qualquer jeito. Quando Deus pensa em você, Ele pensa em intimidade. E Ele quer que você torne em sua vida Ele o primeiro. Que Ele seja seu amigo, sabe? Não importa qual é a trajetória e o curso da sua vida hoje. O Espírito Santo, Ele não para de nos levar para a intimidade com Cristo Jesus. Você diz, pastor, isso foi só no Novo Testamento, como tem muitos que pensam, sempre fazendo uma divisão que não existe, né? A Bíblia de Paulo foi o Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus foi o Antigo Testamento. E onde é que o Espírito Santo está trabalhando no Antigo Testamento? Vamos dar uma olhadinha. A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 3, que o Espírito do Senhor no mundo antediluviano já estava trabalhando. Olha o que diz. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. O que significa isso? O Espírito Santo estava trabalhando na vida das pessoas lá no dilúvio, antes do dilúvio. Homens com a capacidade intelectual enorme, mas que eram idólatras. Homens que racionalizavam demais. Um homem velhinho disse que vai chover e tudo mais, mas a nossa razão, as nossas conclusões científicas, os nossos estudos comprovam que é impossível, a possibilidade de chover é zero, não vai acontecer nada. Cuidado com uma coisa, Deus está tantas vezes falando com você e você só vive racionalizando. Racionalizando. E o excesso de racionalização, às vezes, fecha o espaço para que a graça alcance você. Quando nós olhamos para a experiência do faraó, ele também endurece, porque Deus fala, e ao falar ele está resistindo. Por que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó? Não é que ele seja o autor de dominar a vontade, porque seria contrário àquilo que ele nos deu, que é livre-arbítrio.
Se Deus jogasse por terra a vontade de Faraó, ele jogava por terra aquilo que ele deu para Faraó, que foi a capacidade de tomar decisões. Mas Deus é o agente que apresenta todos os sinais. E por ser o agente que apresenta todos os sinais, a Bíblia diz, Deus endureceu, não no sentido de interferir na vontade, mas apelar tantas vezes e ele resistir. E para ficar mais claro, o texto diz, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair. Quer dizer que o coração do ser humano pode ser endurecido? Pode. Quer dizer, pastor, que eu posso cometer o pecado contra o Espírito Santo ainda nos dias atuais? Sim. Sim. O que me chama a atenção é que quando você olha para o que diz o livro Vidas que Falam, o texto comentando sobre Faraó diz, cada nova evidência do poder de Deus a que o monarca egípcio resistia, levava-o a desafiar mais determinada e persistentemente a Deus. Este caso é uma clara ilustração do pecado contra o Espírito Santo. É você viver numa condição e Deus está dizendo, sai dessa. É você continuar no caminho e Deus dizer, muda. É você continuar dentro de um relacionamento que Deus está dizendo, não é para você. Sai dessa. E você ainda continua nessa condição. E a gente vai perdendo a noção das coisas. Quando nós vamos para essa experiência de Faraó, Alberto Tinho, teólogo adventista, diz, em vez de se humilhar e arrepender-se, Faraó se fechava cada vez mais aos apelos divinos. Cada novo apelo para abrandar o coração acabava gerando um efeito contrário de endurecimento. Isso quer dizer que se eu não me render, o que vai acontecer? Eu vou endurecendo. Quando entrei nessa igreja, 2 meses depois, eu fui estudar no ENA, Educandário Nordestino Adventista. 2 meses depois. E eu fui privilegiado, porque eu fui fazer uma entrevista, naquela época não tinha nem recursos humanos, era DP, e eu cheguei na escola e alguém me disse o seguinte, olha Lucas, a gente tem aqui o privilégio de dizer para você que você vai trabalhar no setor de importação do ENA. Eu fiquei feliz, eu disse, rapaz, Deus é bom demais. Eu acabei de ser batizado, 2 meses depois fui para o ENA, e aí vou trabalhar no ENA e já trabalho no setor de importação. Olha que coisa boa. Aí eu pensei no escritório, um birô, ar-condicionado, cevadinha, bolachinha. Pensei nisso tudo na hora. Aí me colocaram para a vacaria. Todas as vacas vinham da Holanda, né? Era disseminação. E eu tinha que acordar 3h30 da manhã. Eu nunca peguei na minha vida, como dizia o meu pai, um cabo de enxada. Nunca peguei. Em uma pá, nunca peguei. Um carrinho de mão, nunca peguei. E esses foram os meus instrumentos de trabalho. Na primeira semana, as minhas mãos começaram a ficar cheias de bolhas. Eu ia para o refeitório e pegava o garfo e a faca com as pontas dos dedos. Extremamente sensíveis. Mas com o passar do tempo, 1 mês, 2 meses, os calos foram aparecendo. E eu então resisti à dor. Existe uma coisa, sabe? No mundo espiritual, você não pode perder a sua sensibilidade. Às vezes tem muitas pessoas que vivem reclamando, Deus não fala comigo. Deus não se dirige a mim. Não, Ele fala. Muitas vezes é a nossa condição que prepara nosso cérebro para uma resistência e que nos impede de ver com clareza de que Ele está falando conosco. E nessa manhã de terça-feira, tenha certeza de uma coisa, não importa onde você esteja, quem você é, Deus está falando com você. Volta para os seus braços. Não resista. Não faça nada e nem pense em nada que te afaste dos braços do Deus Todo-Poderoso, porque ali é o seu lugar. Na Bíblia, nós vamos encontrar um homem que me chama muito a atenção, sabe? Saul, quando ele é chamado por Deus, a Bíblia diz que ele foi usado pelo Espírito de Deus.
Mas Saul foi tão resistente, tentou tirar a vida do filho, perseguiu Davi, e todas as pessoas que falavam com Saul, ele resistia, o tempo todo resistia. Você sabe qual é o problema? Muitas vezes Deus está usando pessoas para nos mostrar um caminho e a gente não está aceitando. E quando mais nós resistimos, é possível, pastor, então, que nós cometamos o pecado contra o Espírito Santo e ele se afaste de nós e a gente perca a salvação? Sim, é possível. Porque aqui diz, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e não voltou mais. Teve um homem chamado Davi. O que aconteceu com Davi? Homem de Deus. Os salmos estão aqui registrando cada experiência fantástica que esse homem de Deus teve com Deus. Mas um dia começou a provocar, aliás, a promover fantasias eróticas, desejos sensuais com uma mulher que não era dele. Depois pegou todo o poder que havia em suas mãos, para pecar. Mandou alguém trazer Betseba para ter relação com ela dentro da sua própria casa. Mas graças a Deus que Davi se arrependeu. Mas Davi disse algo bem interessante. Ele disse, não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Por que Davi disse isso? Porque sem o Espírito você não tem arrependimento genuíno. Sem o Espírito você não tem entrega genuína. Sem o Espírito você não é transformado. Sem o Espírito você não é regenerado. Por isso que Davi disse, eu quero recomeçar. E por favor, o meu recomeço precisa ser uma evidência forte, concreta, de que o Espírito Santo está trabalhando em minha vida. E Davi ora dizendo, não afaste de mim o teu Espírito. Que o Espírito Santo nunca se afaste de nenhum de nós. Eu concluo dizendo para vocês que no último capítulo, ou nos últimos capítulos da vida de Jesus Cristo, ele faz a ceia. Os discípulos estão ali. Jesus está olhando para o Getsêmani, Jesus está olhando para a cruz. E ele veio buscar e salvar todos. Mas tem um. Que ele fez um trabalho extraordinário para salvar. E esse um foi Judas. Judas, né? Às vezes a gente olha para Judas como uma pessoa tão distante da realidade, mas tão distante da realidade. Não. Não enxergue Judas assim. Não enxergue Judas assim. Talvez a gente enxergue Judas como o grande traidor. De fato foi um traidor. Mas talvez tenha uma outra característica que pouco às vezes a gente fala de Judas. O maior problema de Judas não foi a traição. Eu diria que a traição foi o último passo de Judas. Judas teve tudo em suas mãos. Judas viu os milagres que Jesus Cristo fez. Lázaro, sai para fora. Um corpo podre, já entrando em estado de decomposição. Ele viu milagre, poder ali. Ele viu como Cristo se aproximava de um leproso e tocava no leproso, e aquela pele morta recuperava vida. Ele viu isso. Ele viu quando uma mulher humilhada, rejeitada, perseguida, pronto para ser morta, ele ouviu Jesus Cristo dizendo, os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ele viu isso. Só que ele olhava para tudo isso, e olhava para o dinheiro que havia na tesouraria, na bolsa que ele carregava, que não era propriedade dele, e muitas vezes tomava daquilo que não era dele, e administrava como ele queria. Quantas vezes Jesus deve ter olhado nos olhos de Judas,
sem dizer uma palavra, mas lendo a sua própria alma. Quantas vezes? Quantas vezes aquelas mãos que seriam pregadas na cruz tocou as mãos de Judas? Quantas vezes? Quantas vezes na vida de Judas, Cristo e o seu grupo ia caminhando e de repente Jesus Cristo ficava para trás, ficava um pouco mais para trás. E caminhava um pouquinho mais atrás, só com Judas, gastando tempo com ele. Quantas vezes? E uma atrás de outra, tentativa, Judas resistindo à perdição, amigos. A perdição de uma alma. São passos sucessivos de resistência. Quando eu olho para a experiência de Judas, em João capítulo 13, versículo 10, diz que Jesus Cristo colocou então aquele pão e aquele vinho nas mãos de Judas. Você sabe o que estava dizendo? Sou eu, Judas. Eu não vou desistir de você. Eu não quero que você morra. Eu não quero que você me entregue. O Filho do Homem vai morrer, mas eu estou aqui para salvar você. Quando Cristo encontra, ou melhor, Judas encontra Cristo no Getsemane, ele diz: amigo, você veio para quê? Até lá Jesus chamou de amigo, mas me chama a atenção uma coisa, em João 13, 10, diz que quando Judas sai da presença de Jesus, era noite. Era noite. O que significa isso, pastor? É claro que era noite, um período do dia, mas também era noite na vida de Judas. Porque naquele momento Satanás tomou conta dele. Naquele momento. E o fim de Judas foi trágico. Lembre-se de uma coisa. Ninguém tem autoridade para dizer, aquele ali está pecando contra o Espírito, aquele ali já está perdido. Ninguém tem autoridade para isso. Só Deus tem. Mas sabe de uma coisa? Não resista ao Espírito Santo de Deus que trabalha em seu coração. Não resista. Apocalipse diz algo interessante. Continue imundo na prática da imundice. Continue injusto na prática da injustiça. Continue o santo a santificar. Você sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo vai continuar a sua obra naqueles que se renderem. Mas aqueles que resistirem, ele não vai poder fazer mais nada. Quando eu olho para a experiência de Judas, eu me lembro também da experiência de Pedro. Judas traiu, Pedro negou. Pedro mentiu. Ambos foram chamados. Judas e Pedro, ambos foram chamados. Ambos viram milagres. Ambos ouviram sermões. Ambos tiveram entrevistas pessoais com Jesus. Ambos foram impactados pelo Espírito Santo. Ambos viram em Cristo o Filho de Deus. Ambos erraram, ambos caíram. Mas um fez uma escolha diferente, resistiu, e o outro se entregou. Na vida, nós vamos ter duas escolhas: ou resistência ou entrega. Nessa caminhada eu percebi uma coisa: na vida cristã você tem que se entregar. Sabe quando? Você se entregou a Cristo quando? Quando foi que você se entregou a Cristo? Eu quero dizer que hoje é dia de entrega de novo. Ah, pastor, eu entreguei minha vida 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Foi, você fez isso, mas faça isso hoje. Você sabe por quê? Ou você tem na vida cristã uma vida de resistência, ou você tem uma vida de rendição. E o cristão tem que aprender algo. Nós temos que estar se entregando todos os dias. Nós temos que estar se rendendo todos os dias. Nós temos que estar se entregando todos os dias. Que hoje em sua vida seja dia de entrega. Quanto mais você se entregar, menos você vai criar camadas em seu coração que resistam à voz de Deus. Não é Deus que não fala. Somos nós.
que nos afastamos dele. Mas a voz dele está falando com você hoje, nessa terça-feira, dizendo: eu quero você de volta aos meus braços. Você crê nisso? Você crê nisso? Você que está em casa, é hora de voltar. Deus não quer parte da sua vida, Deus quer você por completo. Onde você estiver agora, diga para Deus: Deus, eu não quero resistir mais à voz do teu Espírito. E hoje, terça-feira, eu vou tomar algumas decisões de consequências enormes, talvez de consequências eternas, mas hoje eu vou abrir mão de algumas coisas, por tua graça, que tem me afastado de ti, porque eu quero voltar e nunca mais sair da sua presença. É isso que você quer hoje? Deus vai te dar forças. Deus te abençoe.